maravilhosos filhos de Deus perfeito, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como foi a semana? Espero que tenha sido uma semana excelente, cheia de prosperidade, de muita luz para todos vocês. E antes de começarmos com o tema de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like e curta o meu canal, por favor. Dá um like. Puxa doida, né? Então, mas vamos lá. Essa semana nós vamos estar falando a respeito de problemas respiratórios. O que são os problemas respiratórios na medicina chinesa, né? Quais são as emoções, os sentimentos que estão ali por trás dos problemas respiratórios? Antes de mais nada, vamos lá. Problemas respiratórios, o que é? Problemas respiratórios caracteriza-se pela presença de irritação e inflamação das vias aéreas, né? Então, das vias aéreas respiratórias, né? Então, asma e bronquite são as mais comuns, principalmente para esta época do ano que nós estamos agora, que é o inverno. Tudo bem que São Paulo é louco, totalmente bipolar, né? Tem hora que tá muito calor e tem hora que tá muito frio, então a gente não sabe, né? A gente não sabe se a gente tá no inverno, se a gente tá no outono, se a gente tá na primavera, não sabemos ainda, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Os problemas, eles se dão por conta da sensibilidade de vários estímulos, vários estímulos sensíveis, como por exemplo, poeira, o tempo seco. A gente está com o tempo muito seco, então eu acordo todo dia com o meu nariz completamente seco, minha garganta irritada, arranhando, né, por causa dessa secura, desse ar seco. O frio, umidade, então tudo isso acaba prejudicando, principalmente para quem tem problema respiratório. Nesse caso, o pulmão ele é especialmente prejudicado, pois ele depende de uma boa qualidade e umidade de ar para que a sua atividade respiratória seja uma atividade respiratória satisfatória. Então vamos lá. A bronquite, que é a mais comum nesta época do ano. O que é a bronquite? A bronquite é uma doença respiratória caracterizada por um muco que reveste os brônquios, tubos respiratórios que levam o ar até os pulmões. E por conta dessa secreção que fica nos brônquios, acabam inflamando e diminuindo cada vez mais o espaço pelo qual o ar passa, causando ataques de tosse, sendo a tosse um dos principais sintomas de bronquite, que ela pode vir ou não com uma falta de ar. Essa patologia costuma se manifestar na infância, isso mesmo, né? Como a patologia da bronquite, ela se manifesta na infância, mas tem aqueles adultos que passam uma infância inteirinha, saudável, tranquilo, sem nenhum problema, e de repente apresenta um quadro asmático, de repente apresenta um quadro de bronquite. E por quê? Né? Só na fase adulta e não se apresentou lá na fase desde lá da infância, já que dizem que bronquite, principalmente bronquite asmática, é uma doença que vem desde pequenininho, né? No caso da criança até os 5 anos de idade, quem vai dar o diagnóstico é um médico. Então, o médico ele vai fazer uma análise clínica, ele vai fazer exames, aí ele vai dar um diagnóstico, vai falar, somente ele pode dar esse diagnóstico de que a criança tem ou não bronquite, principalmente bronquite asmática, né? E doenças nas crianças, elas são reflexos das doenças, às vezes é reflexo de doença psicológica dos seus pais ou protetores, né? Tem muitas crianças que não moram com o pai, moram com a avó, com o tio, né? Então é o protetor dela, o responsável por ela
por eles terem alguma coisa psicológico neles, acaba influenciando isso nas crianças. O que quero dizer com isso? Conflitos em que os responsáveis da criança... O que acontece? Os conflitos que os responsáveis pela criança carregam é tão grande que fazem surgir a somatização na criança. E é muito difícil dizer para os pais que eles são responsáveis pela maioria das patologias dos filhos. É mais fácil colocar a culpa no tempo, no clima, do que assumir a própria responsabilidade em si. Então os pais acabam achando que estão sendo atacados e que o problema é devido a algum fator climático, algum fator genético, alimentar, né, ou congênito, né? Só que muitas das patologias vêm por consequências das emoções e dos sentimentos não resolvidos, né? As emoções, principalmente, né? As emoções não resolvidas dos pais, tá? Principalmente da mãe. Então, como já vimos, né, as emoções, por si só, ela já tem uma participação significativa na perda do nosso equilíbrio interno. E para a medicina chinesa, manter o nosso psiquismo emocional é extremamente importante. Como cada emoção tem uma ligação direta com um determinado órgão do nosso corpo, essa abertura psicossomática favorece para algum desequilíbrio na fisiologia, né, na própria fisiologia do ser. E os pulmões, eles são lesados principalmente pela tristeza, pelo luto, pela vontade, sabe, essas pessoas que estão em depressão e querem acabar com a própria vida. Mas além da tristeza, né, além da tristeza e desse sentimento de luto, quais as outras emoções podem influenciar para que um problema respiratório surja, né? Pessoas que estão sempre desesperadas, pessoas que estão correndo, que vivem correndo atrás de tudo, pessoas que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo, não para fazer uma coisa de cada vez, não, ela precisa, tem a necessidade de estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Pessoas pessimistas, pessoas que vivem se lamentando, essas pessoas que vivem, porque eu sou uma coitada, isso, aquilo. Essas pessoas são alvos fáceis de se contrair um problema respiratório. Pessoas que vivem no passado, aquelas pessoas nostálgicas, pessoas que têm complexo de culpa também. Pessoas que têm dificuldade de romper com laços que no presente já não se fazem mais necessários para elas, né? Lá já não é mais algo positivo para a vida dessa pessoa. E a pessoa, ela não corta esse laço. Então, também são pessoas que têm problemas respiratórios. E lógico, a imaturidade, o envelhecimento, o estresse psíquico, como por exemplo uma tensão emocional, uma frustração, um ressentimento, também pode contribuir para o desenvolvimento das doenças pulmonares, né? Pois essas emoções, elas impedem a passagem de energia do organismo e dessa forma inibem o direcionamento da energia realizado pelo pulmão, né? Então você fala assim, você vai me perguntar, Juliana, então uma situação de estresse pode desencadear uma crise de asma? Sim, pode. Apesar de não ser o agente causador da doença, o estresse é um gatilho para a crise. Ele não é o agente causador,
Mas ele, para aquelas pessoas que já têm um problema respiratório e que não trabalha conscientemente as suas emoções, então para essas pessoas o estresse é um gatilho. E então uma bronquite, uma crise de bronquite asmática em pacientes que já têm uma enfermidade, ela vai só se agravar. Segundo Cristina Cairo, que é uma estudiosa da linguagem corporal, eu amo os livros dela, eu aprendo muito com ela, né? Segundo ela, a bronquite ocorre em famílias, famílias extremistas. É uma família que mantém as emoções desequilibradas. Uma hora muitas vezes assim, eles estão todos em paz, tranquilo, tá aquela quietude maravilhosa dentro de casa e de repente, bum, explode alguma coisa ali, não se sabe de onde veio, de onde surgiu. E começam os berros, os conflitos. E quando a desarmonia conjugal ela é grande, os membros da família passam a ter problemas respiratórios. Olha que interessante, uma coisa eu acredito que tem muitas pessoas que não têm noção disso. Nossos filhos, eles até os 7 anos de idade, eles são psicologicamente influenciados pela mente da mãe. E a partir dessa idade, até os 14 anos, eles serão influenciados pela mente do pai. Mas como isso ocorre, né? Vocês devem estar se perguntando. Mas como assim? Uma criança até os 7 anos é influenciada pela mente da mãe, depois é influenciado pela mente do pai. Mas como assim? Como é que isso acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês estarem entendendo. Quando a mãe ela tem uma profunda crise de ciúmes do marido, quando a esposa ela tem uma crise enorme de ciúmes do marido, essa vibração que está ali, porque nós todos, a gente vibra, né? Nós todos temos uma vibração, a nossa energia ela é uma vibração. Então, essa vibração dos ciúmes, ela vai estar em desarmonia com o nosso todo, com o nosso ser. E essa desarmonia vai fazer com que um dos nossos filhos tenha crises de bronquite como reflexo do seu comportamento mental. A mãe, os ciúmes da mãe, ele tá tão grande, ele tá tão forte, que ela não consegue trabalhar isso, ela não consegue expor, jogar isso, né, externar isso, esse sentimento dos ciúmes. Então o psicológico dela, a mente dela ali fica com aqueles ciúmes ali dentro dela e fica aquela bagunça dentro da cabeça dela e o reflexo mental dela, ela transfere para os seus filhos. Né? E para os orientais, eles conhecem, os orientais conhecem a sabedoria da natureza humana. Os orientais, eles são fantásticos para isso, né? A medicina chinesa é uma área que eu sou cada dia mais apaixonada por ela, eu aprendo cada dia mais com ela, né? Então, os orientais, eles conhecem a sabedoria da natureza humana, eles sabem que as relações humanas começam pelo sistema inconsciente, pela nossa inconsciência, e depois que passa pela nossa inconsciência, a gente passa para o consciente. Então, o que seria isso? Alguém aqui já assistiu aquele filme Divertidamente? Que cada situação da vida da protagonista do filme, ela cria uma memória base. Então, as nossas emoções, elas fazem isso. As nossas emoções, elas criam memórias no nosso inconsciente. Então, essas memórias, elas ficam ali. Então, às vezes acontece alguma coisinha boba que vai ser um gatilho para ativar aquela emoção que estava ali escondidinha ali no nosso inconsciente.
Então, essas memórias, elas primeiro acontecem no nosso inconsciente para depois passar a ser visível no nosso consciente. Então, portanto, eu sempre digo, volto a repetir, vou dizer mais uma vez, mamães que estão grávidas, pelo amor de Deus, cuidado com os sentimentos que você tem. Cuidado com as suas emoções, que sentimento e emoção tem diferença, tá, gente? Depois eu vou estar trazendo um vídeo para vocês para estar explicando sentimentos, a diferença de sentimentos e emoções. Ah, elas não são as mesmas coisas, são diferentes. Então, todas as nossas angústias, os nossos medos, as nossas frustrações, os nossos temores, todas as nossas doenças, a gente pode transferir tudo isso para o bebê enquanto ele está na nossa barriga. Então é muito importante, é extremamente importante que as mulheres tenham uma gestação saudável e que os primeiros anos de vida dessa criança seja baseada em harmonia. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Tem muitas mulheres que são mães solteiras, mas tudo bem, né? A gente entende, é uma situação complicada? É uma situação complicada, mas tenta não transferir todo esse seu sentimento, toda essa culpa que você acha que você tem, todos os seus medos, tudo isso para o seu bebê ali lá enquanto ele está ali dentro da sua barriguinha, né? Tenta, e os primeiros anos de vida dele também, né? Trabalha, a gente tem que trabalhar, está sempre trabalhando tudo isso, né? Para que a gente tenha uma gravidez tranquila e que os nossos filhos cresçam pessoas saudáveis, que sejam no futuro deles adultos saudáveis, né? E quais são as emoções que ajudam, né? Que não digo que cure, porque curar ainda não existe uma cura para tudo, né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar que não tenhamos mais problemas respiratórios ou que a gente diminua os problemas respiratórios que a gente tem? Então, viver em harmonia, estar em paz, principalmente em paz consigo mesmo, principalmente ter aquela paz interior, ter coragem e ter confiança, principalmente ter confiança em si mesmo, ter alegria de viver, autoestima lá em cima. Eu sei que é difícil, né? Mas temos que ter a nossa autoestima sempre lá em cima. Então a gente tem que se amar, a gente tem que se autoaceitar. E a partir do momento que a gente se ama, que a gente se autoaceita, a nossa autoestima vai pro céu, vai ser aquela coisa maravilhosa, né? E acima de tudo, muito amor. Então a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? E vamos amar, gente. O amor cura tudo, né? O amor é o remédio praticamente para tudo. A gente evita muitas doenças a partir do momento em que nós aprendamos a amar, tá bom? Então, para esta semana é isso que eu queria trazer para vocês. Então, se tiver alguma patologia que vocês gostariam de saber qual é a emoção ou o sentimento que está ali por trás, deixa nos comentários, que aí eu passo para vocês depois. E eu vou estar trazendo em breve um assunto bacana depois, que eu vou estar falando a respeito de reflexologia podal, o que os nossos pés dizem sobre as nossas personalidades. Vou estar trazendo isso em breve para vocês. Eu já estou com bastante conteúdo bacana, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!